Fala, gurizada, como é que tá? Tudo bem? Vamos lá, hein? Vestibular da UniOeste 2026. Vamos resolver aqui juntos. Eu nem olhei essa prova ainda, é a primeira vez que eu vou pegar ela, vou olhar ela, então já vou postando as minhas impressões aqui a respeito da prova, a respeito das questões, da dificuldade, né, do que caiu, do que não caiu. A gente vai fazer um apanhado geral aqui do vestibular de 2025 para acesso em 2026, né? Beleza. Primeira questão, questão 55. Mas não avisou que é matemática, né? Olha só, avisou ali na sequência. Beleza. O Brasil é o maior exportador mundial de café. Suponha que ao final de 2024 o volume anual de café exportado em milhões de sacas para alguns países seja dado pela tabela a seguir. Suponha que durante o ano de 2025 o seu maior importador tenha aumentado taxas de importação que provocaram a redução do volume de exportações entre o Brasil e o país A no ano de 25, né? Compensado em parte pelo aumento das exportações para outros países, conforme os dados da tabela, tá? Beleza, então nós temos aqui 5 países e mais um bloco de outros, né? Aí os números ali, pode ver que no país A diminui bastante, né? Diminui de 20 para 5, por exemplo. Aí o que a gente vai fazer? Como não tem nenhuma pergunta feita, que é característica da UniOeste, a gente vai analisar as afirmações e julgar se é verdadeiro ou falso, né? Que é o objetivo da questão aí. O volume total de exportações de café do Brasil manteve-se constante. É só somar para ver, né? Então não tem muito segredo. É volume, não é taxa, não é nada, né? É só valor absoluto. Então vamos somar aqui e somar aqui para ver quanto é que dá. 20, 30, 41 mais 14, né? Vai dar 55, mais 5 vai dar 60. Beleza. 5 com 12, a gente vai ter 17. 17 com 8 vai ter 25. 25 com 5 vai ter 30. E aí 30 mais 20 aqui vai ter 50. Então a primeira afirmação aqui tá errada, né? A primeira afirmação aqui, ela é falsa. Então, somente a 1 é verdadeira, tá falsa. E aí as outras não dá para descartar ainda. A porcentagem de exportações para o país E se manteve constante. É logicamente falsa, não precisa nem fazer a conta, tá? Por quê, prof? O valor é o mesmo, né? O valor absoluto, mas você está falando de 5 em 60 e 5 em 50. Então, você não precisa calcular para ver qual é a porcentagem, né? Porque você está falando de totais diferentes, a porcentagem não é a mesma, tá bom? Então, a 2 também está errada. Isso quer dizer que essa é falsa e essa é falsa. Se a 3 for verdadeira, é a C. Se a 3 também for falsa, aí é a E. O país A responde no ano de 2025 por uma porcentagem que é 1/4 da porcentagem que representava no ano de 24. Não precisa fazer a conta, tá errada. Por quê, prof? Pelo mesmo motivo de antes, tá? Porque a gente até está olhando aqui para 20 e para 5, e aí até está olhando para 1/4 entre elas, mas não está no mesmo total, gurizada. Então, esse 1/4 entre elas, quando eu faço em relação uma a 50 e a outra a 60, não vai dar 1/4. Então, eu não vou nem gastar o meu tempo aqui fazendo a continha para ver que não é esse 25% aí. Então, o gabarito deve ser a letra E, tá bom? Beleza. Muito bem. Um carro elétrico utiliza bateria de 45 kWh e percorre 210 quilômetros com uma carga completa, né? Sabendo que o quilowatt-hora custa 80 centavos e que o litro de gasolina custa R$ 6. A quantos quilômetros por litro equivaleria o consumo desse carro elétrico se compararmos os gastos em reais por quilômetros rodados? Tá bom, beleza. Então, o que acontece? A gente vai pegar o 45, e vai multiplicar, né? Porque cada quilowatt-hora custa 80 centavos, beleza?
Muito bem, então, 45 vai multiplicar por 0,8, que é 80%, né? Só diminui 9 aqui, no caso. Então, isso aqui vai dar 36 em reais, né? 36 reais. Para fazer quanto? Gasta 36 reais para fazer 210 quilômetros, beleza? Só que aí, gurizada, ele quer comparar quilômetro com litro, não quilômetro com real, né? Tá perguntado aqui para você, né? Quilômetro por litro. E para nossa sorte, uma continha bem encaixada. A Unioeste não gosta de continha tão encaixadinha assim, tão bonitinha, mas essa bem encaixadinha, porque é 6 reais o litro, né? Então, se eu vou converter esse 36 aqui, ó, ele vai dar 6 litros, né? Beleza? 6 vezes 6 é 36, bem tranquilo. Então, eu estou fazendo 210 quilômetros com 6 litros, e aí, se eu fizer a minha continha aqui, isso aqui vai dar 35 quilômetros por litro. E aí deu economia, né? Então a resposta certa aqui é a letra D de dado. Beleza? Vamos seguindo, viu? Uma questãozinha de boa. Agora, na questão 57 aqui, a vestibular da Unioeste não é um vestibular de tanto textinho, né? É um vestibular mais direto, apesar que ele pegou duas questões ali que tinham algum texto, né? Aqui só colocou a expressão, é uma questão de matemática básica para você fazer, né? Entender a parte da fração, a parte da simplificação, a parte da radiciação, o produto notável que tem ali. Então, se você tiver afiado, você consegue fazer bem. E veja, tu tem uma raiz de 3, que é um termo comum, tá? Em todos os termos da tua conta. Então, veja só. Esse cara que está aqui, ó, e eu não vou ficar escrevendo tudo de novo, e você também não deve fazer isso quando você está fazendo a tua prova, mas esse cara que você está vendo aqui, ele é a raiz quadrada de 6, tá? E esse cara que você está vendo aqui, ó, é exatamente a raiz quadrada de 3. Então, eu vou simplificar. Veja, eu vou dividir por raiz de 3 aqui, dividir por raiz de 3 aqui, e vou dividir por raiz de 3 aqui, e vai me sobrar a raiz de 2, tá bom? A minha conta tem 3 termos, para você que tem a matemática básica mais travada, ela tem 3 termos, que é o que eu estou separando pela adição, né? Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. E quando eu faço uma simplificação, eu aplico a operação a todos os termos que compõem a minha continha, tá? Então, se você chega aqui, por exemplo, e corta de saída, e alguém deve ter feito isso, né? Aquela raiz de 3 ali no final, com a raiz de 3 ali de baixo, para facilitar a tua vida, aí você fez uma coisinha errada, tá bom? Beleza, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver esse trinômio perfeito que você está vendo aqui, ó, que faz o quadrado do primeiro, né? O quadrado do primeiro vai ficar o número 2. Aí faz o dobro do primeiro vezes o segundo, que vai ficar 2 raiz de 2, mais o quadrado do segundo. Aí aqui sobrou menos 2 raiz de 2. E aqui, onde eu cancelei, tem que cuidar, né? Porque às vezes o cara esquece que não zera, ele fica o número 1, tá bom? Menos o 1 que está aqui. E aí, olha que convidativo, né? O 2 raiz de 2 cancela o 2 raiz de 2 e o 1 cancela o 1 aqui, de forma que toda essa conta muito louca que nós fizemos, ela dá apenas o número 2, tá? E o número 2 é um número inteiro e positivo. Então, a resposta certa é a letra C de casa, tá bom? Beleza? Muito bem. E aí, chegamos nas geometrias, né? A Unioeste gosta bastante aqui. A gente já está vendo duas tabelas aqui, eu não olhei a prova ainda. E um polinômiozinho aqui no final, né? Tá? Ângulo da reta, 3 questões de geometria, normal, tá? Normal. Então, vamos ver aqui. 58, na figura abaixo, os pontos A, B, C, D, E e F pertencem à circunferência de centro O e raio 10. Beleza, tá? Então, o raio é 10, o centro ali é a origem do sistema de coordenadas.
E o G e o H, eles pertencem a uma circunferência um pouquinho menor, né? Que ela tem raio 8. Beleza. As medidas angulares dá 30 graus e 90 graus ali, tá? O AOB é 30 graus, então vamos colocar aqui, ó. O que a gente precisa? A gente precisa saber que aqui tem 30 graus, tá? E aqui tem 10. Beleza. A gente precisa saber que aqui tem 90 graus, né? Vamos fazer um 90 graus um pouquinho melhor aqui, tá? E que aqui também tem 10, né? Assim como esse segmento que está de pezinho, tá? E aí depois aqui embaixo a gente vai ter um pedacinho de coroa, né? E esse pedacinho, essa partezinha da coroa circular, não dá para esquecer que aqui tem 8, né? Apenas de raio. Beleza. E aí ele está querendo comparar as áreas, né? Para saber se é maior, menor, se é igual, enfim. Tá bom? Então vamos lá. O que é a área 1? A área 1 é uma parte de um círculo. Quando você calcula o círculo, veja só, olha que fácil que é. Quando você calcula o círculo, vamos colocar área 1 aqui, você pega o quadrado do raio e emenda o π, tá? Mas essa área que você está calculando, ela vale para 360 graus. E aqui tu não tem 360, tu tem só 30, né? E é só você pegar uma proporção, cara. Se você pegar 360 e dividir por 30, vai dar 12. Isso quer dizer que você está na 12ª parte da área. Isso quer dizer que para você calcular a área desse setor circular, basta que você divida pela relação de proporcionalidade as 12 partes do círculo que tem, que eu acabei de falar para você, e aí você vai ter um número quebradinho aqui, tá? O 100 não dá para você dividir por 12, dá para você simplificar por 4, se você quiser, tá? E se você simplificar por 4, vai dar 25π dividido por 3, tá bom? Ah, professor, posso colocar o 3 no lugar do π? Até pode, tá? Porque ele não falou nada a respeito, né? Mas você corre um risco aí de perder a informação em algum lugar, tá? Deixa assim, é feinho. O Unioeste gosta de coisa feia, é normal, tá bom? Beleza. Agora, a área 2 é o que a gente chama de segmento circular, tá? Ele cobrou todas as partes do círculo na mesma questão, é o setor, o segmento e a coroa. E aí, cara, assim, ó, não precisa estudar determinadas coisas, tá? Você precisa estudar isso, precisa decorar isso, tem que melhorar a tua percepção do que é geometria, tá bom? Para você olhar e dizer assim, não, peraí, o que eu tenho aqui, tá? E aí você deveria, na tua interpretação, entender que você tem um quarto de círculo, entendeu? Um quarto de círculo, né? Beleza? A quarta parte, 90 graus. E aí, deste quarto de círculo, você está removendo um triângulo retângulo isósceles com catetos valendo 10, tá? Então, para você calcular a área 2, veja, para você calcular a área 2, o que você teria que fazer? Você teria que pegar o teu círculo, dividido em 4 partes, é o quarto do círculo, tá? Menos a área do triângulo, que tem os lados 10 ali, né? E lembra que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, tá? Beleza, então teria 25π menos o 100 dividido pelo 2, menos o 50, tá bom? Beleza? Tranquilo. E depois a gente vai pensar um pouquinho, né, na comparação do que é esse cara aqui e do que é esse cara aqui, tá bom? Beleza? O cara que colocar o 3 aqui já vai correr um risco, né? O cara colocou o 3 aqui, Unioeste já colocou uma continha para o cara que trocou para 3 errar, tá bom? Beleza? É isso aí, gurizada. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você está fazendo, tá bom? Beleza. Aí na área 3, tá? Na área 3 é uma área de uma coroa, tá? Mas ela não é uma coroa inteira, tá? É a área da coroa, e aí ela foi dividida em 4 partes. Você tá pegando a quarta parte dela, tá bom? Então, o que é a área da coroa? É o círculo grande menos o círculo pequeno. O círculo grande tem raio 10, então você faz a área dele, que é 100π, nós já fizemos a terceira vez que nós estamos fazendo, menos a área do pequeno. A área do pequeno tem raio 8, né? Então, ela vai ter
64π, e a gente vai dividir isso por 4. Então, a gente vai ter 36π para dividir por 4, e aí a gente vai ter 9π de área. Tranquilo? Beleza, né? Tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa comparar esses números para ver qual que é maior, qual que é menor, tá? E aí, talvez a melhor aproximação que a gente consiga usar para fazer isso seja o 3,15, tá bom? Por que 3,15, prof? Para a gente conseguir dividir ali por 3 e não ficar tão ruim, tá? Eu acho que a gente não perde nada fazendo isso. Então, se eu colocar o 3,15 no lugar do π, tá? Vou dividir por 3 aqui, e aí a minha continha ela vai ficar 25, tá? Vezes 1,05. Tranquilo? Beleza. E aí você tem que fazer 25 vezes 1,05, tá? É só você fazer 25 vezes 1, e ali tem 5% do 25, né? O 10% é 2,5, é 1 e 25. Então, isso aqui dá 26,25. Tá? O que eu acabei de fazer aqui, e eu uso muito esse recurso para fazer continhas, tá? Para fazer multiplicações, de lidar com os percentuais, não é uma coisa que as pessoas normalmente façam, tá? Então, se não, às vezes não entendeu o que eu acabei de fazer aqui, é uma coisa que a gente precisa aprender, tirar um tempo, mostrar isso aí como funciona, e aí precisa desenvolver a habilidade de fazer a conta por esse viés, tá bom? Mas dá 26,25, a gente tem aqui bem de boa. Aí a gente vai fazer 25, vai multiplicar pelo 3,15, né? O 25 vai multiplicar pelo 3,15, e vai diminuir 50, tá? Então, 25 vezes 3, ele vai dar 75. Aí, 15% do 25 vai dar 2,5 mais 1,25, vai dar 3,75. Tá? 3,75 menos os 50. De novo, eu usei a mesma técnica que antes, tá bom? Para eu fazer a conta na minha cabeça aqui e tal, é assim que funciona. E como eu falei para você, eu não preparei isso, tá? Eu estou resolvendo a prova aqui como se eu estivesse fazendo o vestibular pela primeira vez. Eu não tinha olhado as questões ainda, porque eu acho que eu consigo te dar uma percepção mais fiel do que é a dificuldade da prova, tá? Então, aqui 28,75 dá o resultado desta continha, tá? Eu não cortei, eu só diminuí 75 dos 50, beleza? Bom, até agora, e aí 9 vezes 3,15, 9 vezes 3,15, que a gente tem aqui, tá? Aí a gente teria que fazer 27, que é 3 vezes 9, tá? Mais 15% do 9, tá? E aí, 10% do 9 é 0,9, 5% é 0,45, é 1,35, e eu teria 28,35. São números bem próximos, tá? Então, essa é uma questão bem chata do cara fazer na hora da prova, porque tem que fazer com alguma precisão, né? Para resolver essa continha aqui, tá bom? Então a gente tem, e olha ali, ó, 28,75, né? E 28,35, que sacanagem, é realmente muito, muito, muito perto uma coisa da outra, tá bom? Beleza? Então, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que das continhas que nós fizemos aqui, quem não chegou no 27 foi a área 1, né? Então, a área 1 é menor que as outras duas. A área 1 é menor que a área 2 e menor que a área 3. Ainda bem que ele colocou aqui, ó, que daí a gente não fica com nenhuma dúvida, né? Se uma mente mais despreparada para observar a conta, como a gente fez uma aproximação, talvez ficasse ali, pô, ficou muito pertinho aqui, a 2 e a 3, né? Então, a resposta certa é a letra E. Nós fizemos quantas? 4 até agora? Cara, primeira questão, uma questão fácil de fazer, mas se o cara olhou errado ali, né? Esqueceu de olhar os 50 e 60, saiu fazendo conta, gastou um tempão. Questão fácil com algum perigo. Questão 2, uma questão de proporção, ao meu ver, é uma questão tranquila, uma questão simples de fazer. Questão 3, tem que dominar a matemática básica, então, cara, é um assunto simples e tal, isso e aquilo, mas eu vejo muita gente errando uma questão como essa,
E essa questão, muito trabalhosa, tem que conhecer bem, tá? Assim, ó, a gente fez alguns vestibulares no ano que trouxeram questões muito fáceis, muito simples. O Unioeste eu já esperava que trouxesse questões mais trabalhosas para a gente fazer. Vamos seguindo aí, tá? Daqui. Eu estou trabalhando, cara. Você poderia assinar você isso aí. Eu sei. O pai vai assinar aqui, tá? Aí, ó. Leva lá agora, tá bom? Agora vamos lá, ó. Questão 59. Para medir a altura de uma árvore de base R e topo T, coloque-se no chão num segmento PQ de tamanho 16, tá? 16 metros, né? No mesmo plano horizontal que está a base da árvore, conforme mostra a figura. Cara, eu tenho uma queixa gigantesca com os desenhos da UniOeste, tá? Esse desenho aqui, cara, tá uma maravilha. Pô, a UniOeste não costuma caprichar no desenho. Esse desenho aqui, cara, foi uma criança que fez um negócio desse, cara. Pelo amor de Deus, que tipo de desenho que é esse? Não dá, né? Não dá pra, pô, tem que ser um pouquinho melhor isso. Você tá maluco? Tá, beleza. Ah, o ponto M é o ponto médio do PQ. Então, vamos marcar um ponto M aqui. Um ponto E. Ô, louco, vamos colocar na caneta certa. Já me desconcentrei aqui, viu? Ponto M, mais ou menos no meio, né? Tá? E aí fica com dois pedacinhos aqui, cada um valendo 8. Ah, talvez seja uma questão de lei dos senos, né? Lei dos cossenos, vamos ver se é isso. Tá? Colocou dois ângulos aqui. Vamos ver. Mede-se o ângulo de elevação da árvore a partir de PQ e M, obtendo-se RPT. RPT. O RPT é esse ângulo que faz aqui, ó, gurizada. Tá? É esse ângulo que faz aqui, né? Ele está falando que esse ângulozinho aqui, que é o mesmo do RQT, RQT, né? Vai ficar ruim aqui, isso aqui, é 30 graus, tá? É 30 graus. Vamos esperar um pouquinho aqui. E que o RMT é 45 graus. Ele quer saber a altura da árvore nessas condições aqui. A RMT. RMT é um ângulo de 45 graus. Então, a gente pode dizer o seguinte, que essa distância que tem aqui, ó, essa distância que tem aqui é a própria altura da árvore. Isso é importante, né? Tá, por quê, prof? Porque se ele falou que a árvore está de pé, né? A árvore tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, uma altura, tá? E aqui tem 45 graus, ó. Tá? Aqui tem 45 graus, aqui também tem 45, tá? Então a gente pode descer no sentido de dizer assim, ó. A altura da árvore aqui, ó. A altura da árvore, eu vou tirar esse 90 graus aqui, tá? É esse segmento que está aqui, ó. Esse mesmo tamanho que a gente encontrar aqui, ó. Tá? Vou também tirar esse M aqui, porque talvez eu vá ter que riscar mais coisas nesse desenho. Aqui é X, aqui é 8 e aqui é 8, né? Tá? Mas aí ele falou para nós que o RQT, né? O RQT. O RQT é um ângulo de quanto? É um ângulo de 30, mas vai ficar ruim aqui. Porque aí aqui, ó, ele tem um 30 graus, tá? E aí, sabe qual que é o problema maior aqui que eu acho? O problema maior é que você está olhando uma coisa assim e a outra assim, né? Então, pode ser que você fique meio perdido e meio perturbado, tá? O que que acontece? Imagina assim, ó. Você tem a árvorezinha, tá? Você tem a árvorezinha, ó. Ó, pra você ver como qualquer um conseguia fazer uma árvore lá, né? Tá? E aí ela tem a altura dela. Então, o que que você está fazendo? Você tem um ponto R aqui embaixo, e aí você está indo aqui, ó, tá? Aqui, ó.
existe uma forma de você ver a coisa assim, tá? Aqui tem 30 graus. Aqui tem 30 graus e aqui tem a altura da árvore, tá? Só que esse segmento que tá aqui, ó, gurizada, ó, esse segmento que tá aqui, ó, tá? Veja só, vamos colocar até a letrinha para você não se perder. Esse segmento que tá aqui é o segmento que sai aqui do R, ó, ele sai aqui do R e vai aqui para o Q, né? Ele sai aqui do R e vai aqui para o Q. Então, esse segmentozinho que você tá vendo agora vamos limpar lá o nosso desenho, tá bom? Vamos deixar só o que a gente precisa, tá? Esse segmentozinho que você está vendo, é esse que está aqui, ó, tá? E aí aqui vale 8. Uhum. Beleza? Tranquilo, né? Só que aí, vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, um X qualquer, tá bom? Um X qualquer. Vamos fazer uma tangente, cateto oposto, cateto adjacente, né? Então, a tangente do 30 graus é o H dividido pelo X. E aí a tangente de 30 graus, a gente pode usar a raiz de 3 sobre 3, ou a gente pode usar 1 sobre a raiz de 3, que é a mesma coisa, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vamos usar 1 sobre raiz de 3, que a minha vida é mais fácil. Quer ver? Ó, eu já saio com a coisa prontinha. Eu consigo dizer para você que o X é H raiz de 3. Tá vendo só? Tá? Daí já ficou uma relação interessante aqui para a gente fazer a nossa continha, tá bom? Beleza. Beleza. Agora, o que que a gente precisa? Ah, a gente precisa dar uma olhadinha do outro lado, será? Talvez a gente precise dar uma olhadinha do outro lado ainda para a gente fazer essa conta. Tá? Vamos ver aqui. A gente não tem aqui ângulo nessa figura, né? A gente não tem ângulo nessa figura aqui. A gente achou que o x é h raiz. A gente tem, eu coloquei um x no lugar errado aqui, que estava me confundindo, ó. Quase que eu me engano. Aqui eu tenho como sendo h raiz de 3. E aqui eu tenho como sendo h, né? Beleza? Beleza. E aí, gurizada? Aí, o seguinte, a distância, quando você mede, agora deu certo, tá? Ela é sempre na perpendicular, né? A menor distância de um ponto até um segmento, né? Aqui, vamos ver, h raiz de 3, opa, cadê? Cadê? H raiz de 3 elevado ao quadrado é igual, fazer um Pitágoras, né? H elevado ao quadrado mais o 8 elevado ao quadrado. 3h quadrado mais h quadrado, opa, mais não, menos, né? Menos h quadrado é igual a 64. Então, eu vou ter 2h quadrado igual a 64. Eu vou ter, meu Deus do céu, eu vou ter h quadrado igual a 32, e aí eu vou ter h igual a raiz quadrada de 32, que eu, cara, vou pensar num número que eu consigo tirar a raiz, né? E eu consigo tirar a raiz do 16. Então, eu faço 16 vezes 2, e esse h é 4 raiz de 2. E aí, se esse h é 4 raiz de 2, a resposta certa é a letra C, tá bom? Então, olha, gurizada, achei também uma questão de algum trabalho. Achei que esse vestibular, sem terminar ainda, né? Porque talvez tenha até uma questão mais difícil, tinha uma questão de polinômios lá no final, né? Talvez aquela questão de ainda mais trabalho para fazer, um vestibular de algum trabalho, tá bom? Nós temos mais quantas para fazer? 4, né? Tem mais 4 para fazer ainda, tá? Então, vamos lá. A questão número 60. Tabelinha, vamos ver se essa é uma questãozinha mais tranquila da gente fazer. A determinada empresa usa 4 produtos P1, P2, P3 e P4 em sua linha de produção. No último mês foram realizadas 4 compras dos produtos de sua linha de produção, conforme a tabela abaixo. Então, ele dá as quantidades de cada um e o total que foi gasto em cada um. Com base nas informações da tabela, considerando que C é a soma do custo
de P2 com o custo de P4, é correto afirmar que ele quer saber o P2 mais o P4. Mais quatro equações, né? Quatro equações, quatro variáveis para você mexer aqui, tá? Um sistema que pode ser um sistema que tenha uma característica de ser indeterminado, né? Ou mesmo que ele seja determinado, ele vai dar um determinado trabalho para você resolver, porque ele tem quatro equações e quatro variáveis, né? Então vamos lá, tá? Eu teria que fazer a princípio, tá? A princípio, o que que eu teria que fazer? Eu teria que eu teria que chamar as letrinhas, né? Tipo, a primeira 10x mais 20y, mais, enfim, mais 10e, mais 5w, para fazer a conta. Vamos dar uma olhadinha na estrutura aqui, para ver se a gente consegue encontrar um atalho, né? Porque o que que a gente tem que olhar aqui? A gente tem 5 e 8 aqui, a gente tem 5 e 8 aqui, mas mesmo assim, mesmo com o 5 e o 8, eu não sei se eu vou achar um caminho que eu consiga tão facilmente resolver essa parada, tá? Talvez eu não consiga assim tão facilmente. Eu até consigo olhar aqui, ó, gurizada, mas sem muita, sem muita utilidade, para falar a verdade para você. Aqui tá 10, aqui tá 20, né? E aqui tá 5, aqui tá 10. Então, se eu dobrasse essa linha aqui, eu consigo cancelar aquelas duas lá ao mesmo tempo, mas mesmo assim, eu vou ficar com o P3 e o P4. Então, eu não vou conseguir tirar esse coelho da cartola tão rapidamente, viu? Tá? Se eu mexer aqui, também não vai. Se eu mexer na 2, também não vai adiantar. Gurizada, eu acho que eu não tenho um atalho para usar aqui, viu? Então, vou pegar e vou resolver na marra essa questão. O que que eu vou fazer de saída? Eu vou dividir essa primeira linha por 5 e eu vou dividir a linha 4 por 5 também, tá? Essas duas coisas eu vou fazer, tá bom? Então, na saída aqui, para facilitar a nossa vida, eu vou dividir por 5 a primeira linha e vou dividir por 5 a última linha, a fim de deixar os nossos números menores. Então, vamos lá, ó. Eu vou ter 2x, 2a, vou colocar 2a, tá? 2a mais 4b, vamos diminuir essa letra, porque eu não sei quanto que eu vou ter que escrever aqui, viu? 2a mais 4b mais 2c mais D, e aí quanto que estava lá no final? O 975, né? Se eu pegasse 1000 por 5, dava 200, então vai dar 5 a menos, vai dar 195. E aí, o nosso objetivo, que é o P2 mais o P4, então é achar quanto vale o B mais o D, tá bom? Então, se a gente conseguir cancelar o A e o C, a gente tem um caminho aí para fazer. Aí aqui não tem muito o que fazer na segunda linha, não, viu? Tá? Então a gente vai deixar aqui 5A mais 8B igual a 340. Deixa eu ver se eu só não esqueci nada. Não esqueci nada. E aí, agora, a gente tem C mais B mais 3D igual a 75. B mais 3D igual a 75. E a gente quer B mais D, né? Muito bem, tá? Muito bem. Então vamos ver se a gente acha um caminho. E aí na última, a gente vai ter 1 e 2, né? Dividido por 5. 1 e 2 e 1. Então a gente vai ter 1A mais 2B. Opa, eu acho que não é no C, né? Talvez é no D mesmo. Mais o D. E aí ele vai fazer a mesma coisa, dividir por 5, 500 para dividir por 5 daria 100, né? Então aqui vai dar 95. Vai dar 95. Aí vamos ver se a gente consegue cancelar isso de uma forma interessante. Ah, deixa eu ver.
precisaria só do D. Se eu conseguisse só o D, dava boa. Só o D. E aí eu teria que cancelar os... Vamos pegar essa linha vezes 5, vezes 4. Essa aqui, ó, vezes 4. Tá? Para cancelar. Não, essa vezes 5 para cancelar o A. Tá? Vamos pegar essa vezes 5 para cancelar o A. É o que nós vamos fazer, tá bom? Então, se a gente multiplicar essa linha por 5, a gente vai ter 5A. Não, porque é o que estava antes, né? Você viu como 5A mais 10B mais 5D igual a 475. E aí eu tenho 5A mais 8B igual a 340. Aí vai cancelar aqui quando eu subtrair, né? 10B menos 8B, isso aqui vai me dar 2B. Aqui vai dar 5D. Ah, muito bem. E agora deu boa, tá? 475, 340, 135. 135. Beleza. E aí agora com essa linha aqui, a gente acabou de fazer aqui, ó. Tá? E essa linha que a gente tem aqui, a gente consegue um sistema bom para a gente resolver, tá bom? Beleza? Por quê, prof? Porque a gente consegue resolver um sistema 2x2 com alguma facilidade. Então, agora ficou mais de boa. Você pode pegar e dobrar aqui a linha, tá? Pode dobrar ela tranquilamente, essa primeira linha que tem aqui. E ela vai ficar 2B mais 6D igual a 150, e aí tu tem 2B mais 5D igual a 135. Aí quando você diminuir uma linha da outra aqui, quando você diminuir uma linha da outra, tu vai cancelar o B de bola, né? E o que que vai sobrar? Vai sobrar um D de dado igual a 15, tá? Um D de dado igual a 15. D igual a 15, beleza? E aí, como você sabe que B mais 3D tu tem ali, né? Mais D, mais 2D, que é 30, é 75. B mais D é 75 menos 30, que dá 45. Tem 45 para marcar? Tem 45 para marcar. Até agora só deu E, D, C, né? Se alguém chutou A, B, aí, cara, naquela lá, sempre tem A, sempre tem B, aí deu ruim. Deu ruim, né? É, cara, é verdade. Deu ruinzinho. Tá bom? Claro, eu peguei aqui agora no final e eu adaptei a visão da coisa para te dar a resposta, né? Mas se quiser achar o B, aí somar depois, aí é contigo, tá bom? Talvez até, viu, gurizada, sistema sempre tem. Eu não parei para olhar a prova antes. Então, às vezes até tem um caminho melhor que esse, não que esse caminho é ruim, tá? Mas sistema é questão de você olhar e de você entender o que você pode fazer ou não, tá bom? Beleza? Agora, vamos lá. Vamos fazer a 61. Ao simular uma proposta de financiamento de um bem que custa 2.400 no dia 1º de agosto de 2025, em 6 parcelas mensais pelo sistema de amortização constante. O cliente recebeu a seguinte tabela, tá? Gurizada, sistema de amortização constante. É a segunda vez que a Unioeste coloca, cara. E é um negócio que a gente às vezes não para estudar. A gente estuda juros simples, composto, mas não fala tanto. A gente vai ter que começar a falar disso, de tabela price, né? De sistema de amortização constante, que são processos de matemática financeira mais específicos, tá bom? Então, aqui pode ser que você tenha caído numa armadilha. Vamos lá, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 1 e 2, né? São as 6 parcelas, tá? E aí, não tem aqui o valor de juros da primeira e da segunda, né? Tá? Pode ver que ele coloca para você
por exemplo, que vai ter R$ 4 de juros lá na última, né? R$ 8 de juros, 12 e 16, tá? 4, 8, 12 e 16. Tem que ser meio ingênuo, né? Aqui, para não dizer que o C é 20 e que o A é 24, né? Tá bom? Beleza? Por quê, prof? Cara, porque está aumentando de 4 em 4, ou porque aqui tem 424, aqui tem 400, né? Tá, então tá tranquilo, tá? Ó, o número que tem aqui, ele soma aqui, né? Mesmo que você não entenda as coisas, assim, que fale sobre coisas que você fala assim, putz, que é isso? Eu não sei o que é isso. Cara, você vai no padrão, vai na intuição, né? Então aqui, ó, você tem 416 no valor do E, tá? E tu tem 420 no valor do D, né? Tá? O valor do B é o valor do saldo devedor, né? E aí, cara, o saldo devedor, a amortização, é quanto você desconta daquilo que você deve. Você pode ver, ó, que está descontando sempre 400, né? Então, por exemplo, aqui no B, você vai ter 2.000 e, opa, menos 400, tu vai ter 2.000 só, 2.000. E aqui no F, você vai ter 800, tá? Beleza. E aí ele colocou o que é correto afirmar aqui, cara, o valor da. Aqui você tem que fazer uma continha qualquer, né? Nem faz isso, cara. Tá? O valor da parcela é constante, nada a ver. A, B e E. A, B e E. O A é 24, o B é 2.000 e o E é 416. 416, 440, 2.440. Então deu errado a soma, né? O valor de F, não. F nós calculamos aqui, cara, ou a soma é aquela ou a taxa é aquela, né? C mais D. Ô, louco, C mais D 440, essa até agora é a questão mais fácil de todas para você fazer, tá bom? Beleza? Vamos lá, ó. 62. Uma empresa deseja. Tem mais duas. Uma empresa deseja montar um canteiro de flores em um parque, seguindo algumas regras para questão de simetria e de estética, né? Para isso, considere um plano cartesiano onde o. o ué, tá. Minha cadeira tá baixa. O ponto P está no 2 raiz de 3 e 3, né? O UniOS não gosta de facilitar a tua vida aqui nos números. A fonte central está no 8 raiz de 3 e no 9. Da 6 raiz de 3, da 6 da 12 na distância. O canteiro de flores será delimitado pela reta que passa por P e F e pelas retas x igual a 3 e x igual a 9. Beleza. Tá? Y igual a 9. Nessas condições, o ângulo formado pela reta que passa por P e F, e a reta x igual a 3, é igual a quanto? Cara, vamos fazer um desenho aqui, ó, e vamos torcer pela. Eu acho que tem um triângulo aqui simples para a gente fazer, tá? Eu preciso de x igual a 3 e de y igual a 9, é isso? E os meus valores estão todos positivos, tá? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar, cara, é na loucura mesmo, tá? Lá no vestibular você não tem régua nem nada, tá? Então, cara, vamos imaginar que aqui, mais ou menos aqui, é o 9, e vamos imaginar que aqui é o 3, né? Tá? O x igual a 3 está aqui. O y igual a 9 está aqui. Aqui, lá em cima está o ponto 3 e 9, né? Mas vamos voltar aqui. Eu preciso do ponto 2 raiz de 3 e 3. Tá? O ponto 2 raiz de 3 e 3, ele vai ser mais ou menos aqui, então. É só mais ou menos, tá? É só para a gente ter uma ideia do desenho, não precisa ter precisão nenhuma. 3 para o Y, aqui, ó. Aqui, ó, 3 para o Y. E aí, para o X aqui tem que ser 2 raiz de 3, né? 2 raiz de 3. E aí, o outro pontinho, qual que é? O outro pontinho é 8 raiz de 3 para o X. Não, peraí, acho que eu fiz invertido. Não, tá certo. É 2 raiz de 3 para o X e 9. Tá.
Só que aí é mais para frente ainda, né? Porque 8 raiz de 3 é um número um pouco maior, tá? É um número um pouco mais distante. Mas eu acho que nós não perdemos nada aqui se a gente colocar meio que em qualquer lugar, tá? Aí a nossa representação, assim, não é tão fidedigna, né? Tá bom? Vamos ver, não vai dar certo, não. Ah, aí, ó, até ficou bom, né? Até ficou bom. Beleza. Tá, então vamos colocar aqui, como se fosse um pontinho, vamos dar o nome do ponto, eu acho que ele colocou lá, né? O nome do pontinho, vamos marcar aqui em qualquer lugar aqui, ó. É, aqui, ó, tá? E aí vamos deixar aqui, 8 raiz de 3, né? 8 raiz de 3 e 9. Tá, cadê? É o P e o F, né? O P é o primeiro e o F é o segundo. Então, aqui é o P de pato, aqui é o F de faca. Beleza. E aí ele quer saber o quê? Ele quer a reta que passa aqui. A reta que passa aqui. Cara, agora aqui nós vamos ter que usar sabedoria, cara. Sabedoria, senão a gente faz muita conta, tá? E qual é a outra reta que ele quer? A reta x igual a 3. Olha que loucura, né? Olha que loucura, tá? Então ele quer que você meça o ângulo que tá aqui, ó, gurizada. Esse é o ângulo que ele quer que você meça. Tranquilo? Beleza? Beleza, prof. E aí a tua vida é muito fácil, porque aqui é um triângulo retângulo, né? Eu fiz um desenho para você ter uma noção ali, mas aí aqui, ó, tu tem 6 raiz de 3, meu querido. 6 raiz de 3 nessa distância, e tu tem 6 nessa daqui, tá? E aí, como você tem os catetos de um triângulo retângulo, bicho, você faz uma tangente, né? Tá? Você faz uma tangente aqui, não, peraí, nessas condições, o ângulo formado pela reta que passa por P e por F, e a reta X igual a 3. Se eu fizer uma tangente do θ aqui, tá? 6 dividido por 6 raiz de 3. Isso aqui vai me dar um θ de 30 graus. Não é o gabarito dessa questão. Será que eu estou olhando uma coisa errada aqui? Ou será que a UniOeste mandou um gabarito errado para nós? E agora, tá? Nessas condições, o ângulo formado entre a reta que passa por P e F. Beleza. Tá? E a reta x igual a 3. E o ângulo trigonométrico é sempre medido daqui para cá, né? Bom, então é aquele ali. Tá? É aquele ali. É uma reta crescente com inclinação de 30 graus. Para ser 60 graus, tinha que estar invertido, né? Tinha que estar o 6 raiz de 3 no y e não no x. Vou olhar de novo o ponto aqui. Tá? De novo o ponto aqui. X igual a 3, y igual a 9. Ah, cavalo! Né? A reta x igual a 3, né? A reta x igual a 3 está aqui, né? Não é óbvio, né? Esse ângulo que está aqui, ó, viu só? Esse ângulo, essa reta que está aqui, é só pegar a paralela aqui, ó. É essa mesma que está aqui, ó, a angulação dela, né? Tá? Então o ângulo aqui não precisa nem fazer nada, viu? Tem gente que vai transportar o ângulo, né? Vai pegar lá embaixo, não é nada a ver, cara. Aqui, ó, tá feitinho, 60 graus. Ainda bem que eu olhei. Muito bem, letra C. E agora chegamos na última questão, tá? Me deu um polinômio aqui, gurizada. Me deu fatorações aqui embaixo, tá? Beleza. Eu já vou olhar para esse polinômio e já vou pensar nas raízes, né? Eu vou pensar aqui, ó, por soma e produto, porque eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 2
a soma das raízes é 3, o produto é 2, então eu sei que as raízes aqui são o número 1 e o número 2, né? Bem simplesinho. Então, aquele polinômio, ele seria o x menos 1, ele seria o x menos 2, e aí ele seria o x menos 7. Mas eu nem li o exercício ainda, só estou olhando aqui. O Q de x, ele tem x menos a ao quadrado e x menos b, tá? Com a e b constantes e diferentes. Beleza. Sabe-se que os polinômios p e q possuem duas raízes distintas em comum, tá? Então, veja só, o polinômio q, ele tem que ter como raízes ou 1, ou 2, ou 7. E uma delas é dupla, uma delas não vai. Você tá entendendo? É isso. Uma delas é dupla, uma delas não vai. É isso que está escrito aqui, tá? Beleza. Tá, beleza. Beleza. Tá, é o 1, o 2 e o 7. Então, se não tiver 1, 2 e 7, aí você já exclui, tá bom? Beleza? Beleza. Só dá para excluir essa aqui que tem o 3, né? O resto até tem o 1, o 2 e o 7. Só excluímos uma ali, só o que a gente não pode ter, né? Ah, não, mas o que ele não pode ter todas as raízes diferentes, tá? Então aqui também não pode ser, ó, tá vendo? Ó, aqui não pode ser. 772, 227, 117, 112, 127. Aqui também não pode ser, ó, que legal. Tá? Então a resposta certa ou é a letra C ou é a letra D. A gente vai começar a fazer a conta agora, tá? Então, o que ele falou? Ele falou, sabe que os polinômios P e Q possuem duas raízes distintas em comum, então eu li até aqui e eliminei 3, né? E que 1 menos 2A mais A quadrado, que é a parte da raiz dupla, que multiplica o 1 menos o B, é negativo, tá? É negativo. Com base nessas informações, só que se o cara te dá 1 menos 2A mais A quadrado, ele está falando para você automaticamente que tu tem 1 menos A ao quadrado e que 1 é raiz dupla, tá? E se o 1 é raiz dupla, a resposta certa tem que ser a letra C. E tá a letra D no gabarito. Tá a letra D no gabarito, né? Tá? A letra D no gabarito? Tá a letra D no gabarito. Ah, sabe-se que os polinômios P e Q possuem duas raízes distintas e que... Ah, não. Não é isso. Mas olha, cara, não tem outra coisa para você fazer aqui que não seja você testar, né? Ele falou que é negativo, eu estou viajando aqui, é só fazer a conta, tá? Então, se ele fala para você assim, ó, que é 1, 1 e 7, ele está dizendo para você, ele está falando, e não pode ser o 1. Não pode ser o 1, porque o 1 é a raiz da expressão. É que louco que eu sou. E se eu colocar o 1 aqui, ó, vai dar zero, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vou mostrar para você. Olha que maluco, tá? Se eu colocar o 1 aqui, 1 menos 2A mais A quadrado, que multiplica o 1 menos o B. Se eu colocar o 1 aqui, ó, vai dar zero. Você tá entendendo? Tá? Não estou entendendo. Ó, é só fazer a conta comigo, quer ver? Ó, vou mostrar para você. 1 menos 2 vezes 1 mais 1 ao quadrado, tá? Beleza? Aqui é o duplo, né?
Ah, beleza. E aí o outro é o 7 ali, ó, é 1 e 7, tá? E 1 menos 7. Aí se eu fizer aqui, ó, vai dar 1 menos 2 mais 1. Isso aqui vai dar 0 vezes menos 6. Isso aqui vai dar 0. Então, o 1 não pode ser colocado ali porque vai zerar. Quando eu escrevi, o 1 é raiz da expressão. Isso, mas ele quer que a expressão seja negativa, né? Tá bom? Então, aí eu delimito, e não pode ser essa aqui. E aí tem que ser a letra D. Tá bom? Beleza? Daí, professor, mostra para mim aqui que se eu colocar o 2 e o 7 vai dar negativo. Claro, ó, você tem 1 menos 2 vezes o A, mais o 2 ao quadrado, né? Que multiplica o 1 menos o 7. Essa primeira conta dá 1, essa segunda conta dá menos 6, e 1 vezes o menos 6, ó, dá menos 6, é isso. Tá bom? Tá legal? Então, agora veja só. Eu achei que era uma questão até mais difícil de polinômios, tá? Para se fazer. É uma questão ruim de ler, mas é uma questão que não tem uma conta muito gigantesca, né? Às vezes o cara olha e não entende o que o exercício está pedindo, o que ele está querendo. Tá? O que é para eu fazer aqui, né? Não estou entendendo nada do que ele está falando. Então, aí, às vezes, eu fico sem saber por onde começar, mesmo que eu saiba manusear, que eu saiba fazer, né? Que a mecânica esteja em dia, que eu entenda a matéria dos polinômios, pode ser que eu não consiga ler e não consiga entender. Às vezes, o enunciado, ele é meio obscuro demais, né? Beleza? Mas era isso, gurizada. Era isso. Achei uma prova trabalhosa, tá? Mas não tinha nenhuma questão absurda, tá bom? Eu achei que ia ter uma questão absurda para resolver. Você viu enquanto eu estava fazendo aqui que eu estava ainda tateando as questões, né? Eu realmente não tinha visto antes, porque eu gostaria que você tivesse a minha, a minha, a minha impressão fazendo ela pela primeira vez, né? Olhando a prova pela primeira vez, que senão, às vezes o professor vem muito preparado para a coisa, e aí, cara, dá a entender um pouquinho diferente, né? Então, eu acho que como prova, assim, em termos de um equilíbrio, dentro daquilo que a UniOeste se propõe a fazer, eu achei interessante. Vou dizer para você que a única coisa que me incomoda aqui é que não teve probabilidade combinatória, não existe prova que não tem isso, né? Tipo, é o coringa de todas as vezes. É muito difícil, fazia muito tempo que eu não pegava uma prova para dizer assim, olha, gurizada, não tem questão de probabilidade aqui. E essa não tem, tá? Mas dentro daquilo que a gente espera da prova, assim, dentro dos assuntos, né? Uma de polinômios e complexos, caiu os polinômios. Matrizes determinantes de sistemas, dentro delas caiu uma, né? As geometrias, elas sempre vêm em 3 ou 4 questões. Então, apareceram 3 e é sempre triângulo e círculo. Eu falei para vocês aqui, muito triângulo, né? Todas as questões envolviam o triângulo, todas elas. Então, o triângulo é um cara muito, muito importante e muito relevante para se fazer. A questãozinha aqui de porcentagem, a questãozinha de boa, tá? De resolver. Essa questãozinha aqui também, achei que nessas 3 questões, a gente poderia ter uma qualidade melhor, tá? Uma qualidade melhor, assim, de assuntos. Pegou uma questãozinha de matemática básica, uma questãozinha de proporcionalidade, essa questão eu acho que sempre tem que ter, mas não precisava da outra. Talvez a outra pudesse ter dado lugar para uma questão simples de combinatória e de probabilidade, mas no geral, achei a prova, assim, boa, tá bom? Tá legal? Não me julgue, assim, professor, achei uma bosta essa prova e tudo, e tal, e tal, e tal, mas eu realmente acho que as provas precisam ter um nível maior, um nível melhor, elas não podem ser provas muito, muito acessíveis, que senão acontece o que aconteceu na Unicentro, acontece o que aconteceu na Federal do Paraná, e aí as pessoas acertam demais, e aí muita gente que está bem preparada não consegue destacar, porque não tem questão que honre ao mérito do cara saber fazer a coisa, entendeu? Então aqui tem questões que elas vão ser dignas apenas daquelas pessoas que conhecem bem os assuntos
para se resolver. Nesse sentido, eu acho que a prova está bem interessante, tá bom? Beleza? Se vocês precisarem de alguma coisa, ou se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar para mim, podem me chamar, podem pedir uma resolução nova, ou um caminho diferente, ou uma ideia diferente, qualquer coisa assim, a gente vai conversando, tá bom? Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, você que ficou até aqui no final, olhou questãozinha por questãozinha, tá? Saiba que isso tem muito valor, tanto para quem faz o vídeo, quanto para quem assiste, viu? Aquele abraço, até mais.